Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse bimestre, né, o nosso terceiro bimestre, nós iremos trabalhar com PowerPoint, tá certo? PowerPoint, como vocês já conhecem, eu acredito que vocês também já devam ter utilizado, é utilizar para fazer apresentações. Eu vou utilizar o PowerPoint da versão 365. Então, mas se você tiver uma versão inferior, não tem problema. A versão online tem algumas coisas diferentes, tá? Então, para as nossas aulas, a gente vai precisar que você utilize o computador. Eu não verifiquei a versão para celular, caso algum de vocês não consiga utilizar o computador. Mas trabalhar com PowerPoint é bem mais fácil do que trabalhar com o Word ou até mesmo com o Excel, que a gente vai ver depois no quarto bimestre. Mas é bem mais simples, eu sei que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, meninos, inicialmente o PowerPoint, ele tem aqui arquivo, na versão que eu estou vendo, tá? Então, para vocês, se por acaso clicou no arquivo e não sabe como voltar, volta aqui na setinha. Aqui em arquivo, a gente tem a opção novo, abrir, informações, salvar, salvar como, imprimir, compartilhar, exportar e fechar. Então, quando a gente falar de salvar, você pode vir aqui em salvar, ou você pode vir aqui nessa opção aqui em cima, do disquetezinho, né? Salvar. E se você observar, também tem um atalho que é o Ctrl B, que é para salvar. Então, e na versão que eu estou utilizando, que ele utiliza o OneDrive, eu tenho também a opção de ativar o salvamento automático, sem precisar eu ficar toda hora salvando, tá? Mas isso tem que estar conectado com a sua conta do Hotmail, tá certo? Então, é bem simples. Na versão do Office 365, aqui na página inicial, nós temos a área de transferência, né, que é o copiar, colar, recortar, que é a tesourinha, e o pincel, que é para colar uma certa formatação. Vocês têm aqui a opção de novo slide, reutilizar slides, layout, redefinir. Tudo isso a gente vai ver daqui a pouco. Aqui é a formatação da fonte, o parágrafo, que são os alinhamentos. Aqui para a gente inserir algum desenho, uma forma básica. E nessa versão do Office 365, né, que é o nosso PowerPoint, tem ideias de design. Então, alguns slides, eu não sei se vocês já viram, que tem alguns slides meus, que tem alguns designs, uns temas que não tem todos os slides. É coisa do Office 365 agora. Todo mundo sabe o que é fechar, né? O botão de maximizar e minimizar e o de minimizar mesmo, né? Certo? E aqui, opções de exibição da faixa de opções. O que é essa faixa de opções? É isso aqui ó, que a gente utiliza. Então, na página inicial, nós temos essas ferramentas. Aí, depois a gente tem inserir, muita coisa. Aí o design, para você escolher um tema pré-definido, ou se você quiser colocar um plano de fundo. Nós temos transições, animações, apresentação de slides, revisão, exibir e ajuda. Então, o PowerPoint em si, ele é bem simples de ser trabalhado. As ferramentas dele são bem parecidas com a do Word. Então, a faixa de opções aqui são essas, tá? Então, inicialmente, a gente vai inserir um slide. Vamos colocar aqui, aula de informática. É só clicar e digitar, só seguindo aqui o roteirinho. Vamos colocar introdução à tecnologia da informação, que é o nome da nossa disciplina, né? Feito isso, nós temos um slide. Se a gente quisesse inserir mais um slide, vocês poderiam fazer isso de algumas formas, tá? A primeira delas é a mais tradicional zona, que é novo slide, tá? Aqui em página inicial tem a opção novo slide, você consegue inserir novo slide. Vou só desfazer aqui, tá? Ó, desfazer,
caso vocês não saibam, é Ctrl Z. Vocês também, se clicar na setinha logo abaixo, você consegue escolher o tipo de layout que vocês querem, tá bom? Que é a outra opção de inserir slide. Tem gente que clica no slide, tá vendo onde está meu mouse? E aperta Enter, que consegue inserir um novo slide. Eu utilizo sempre o atalho, que é o Ctrl M de macaco. Se eu parar o mouse aqui, ó, você vai ver que ele vai indicar qual é o atalho de novo slide. Então, vocês têm essas opções. Eu vou colocar aqui imagem nesse novo. Aí, aqui embaixo, olha, nós temos inserir tabela, inserir gráfico, Smart Art. No meu aqui tem modelos 3D, imagens. Vocês podem inserir imagem online, vocês podem colocar um vídeo e vocês podem colocar também um ícone. Dependendo da sua versão, pode ter 6 aqui, esse bloquinho, menos, e esses 2 não, tá? Então, é só diversão mesmo. Eu vou inserir uma imagem aqui do computador mesmo, que eu acho mais rápido, né, pra gente trabalhar. Deixa eu achar aqui as fotinhas básicas que eu sempre utilizo. Então, colocou a imagem, sempre, ó, o meu, por causa das ideias de design, ele já vem aqui, olha, dando temas pré-definidos, alguns layouts que eu poderia utilizar com essa imagem, sem precisar formatar. Mas, se vocês quiserem, mas no nosso caso aqui, a gente só vai editar a imagem. Para editar a imagem, ó, se sumiu, cliquei na imagem, tá vendo que aparece o formato da imagem? Se você clicou, sumiu, clica na imagem que ela aparece. Na imagem, vocês têm a opção de remover plano de fundo. Eu não sei se vocês sabiam disso. Bem doido, né? Mas vocês também podem desenhar se vocês quiserem. Vocês podem corrigir a imagem se vocês quiserem. Olha, vocês podem deixar mais clara, mais escuro, como se fosse um editor de imagens. Vocês podem colocar cor. Olha, se vocês quiserem deixar assim. Vocês podem colocar efeitos artísticos. Aí é da criatividade. Vocês podem definir a transparência também. Aqui é só mais para compactar a imagem, tá? Caso você faça um slide gigantesco. Aí as imagens você pode compactar elas para seu slide não ficar de um tamanho muito grande. Se no caso não gostou dessa imagem, você pode alterar ou redefinir, que voltar ao original. Vocês podem colocar esses estilos aqui, ó. Tem outros aqui na setinha, tem outros se vocês quiserem definir. Vou colocar esse. E vocês podem colocar borda, ó, trocar a cor da borda, se vocês quiserem. Vocês podem alterar o efeito, né? Mas como a gente já mexeu nos efeitos aqui, então, vocês podem colocar brilho, ó, que vocês quiserem. Isso é bem simples. Demanda tempo. Se nós tivéssemos, vou colocar mais uma imagem aqui, tá? Vou escolher um layout, esse layout. Ó, vim aqui em página inicial, escolhi layout, escolhi o layout, ó, de 2 partes com conteúdo. Essa outra também vou inserir uma outra imagem. Vou colocar essa. Aí nós temos, vou colocar as duas com o mesmo estilo. Vou colocar a borda azul, né? Isso ficou bem parecido. Aí, as imagens, olha, vou deixar assim. Eu quero que essa aqui vá para trás e que essa venha para frente. Como é que eu faço isso? Se essa aqui é para ir para trás, quando você está aqui em formato de imagem, você tem a opção avançar, a opção recuar. No caso, essa imagem tem que ir para trás, então você pede para ela ir para trás e a imagem vai para trás, tá? Então, se vocês estiverem trabalhando aí com diversas imagens e precisa que uma venha para frente, outra imagem vá para trás, vocês podem definir isso aqui, tá? Em formato da imagem. E você avança ou recua as imagens que vocês quiserem. Então, nós iremos inserir mais um slide. Aí, eu vou escolher esse layout aqui, título e conteúdo. Vou colocar aqui
tabela. A gente não vai digitar nada na tabela, né? Mas só para colocarmos. Digitou a tabela, vem aqui inserir tabela, define o tamanho, vou colocar uma tabela 3x3. Tá aqui a tabela. A tabela, dependendo do tema que vocês escolherem, você nem precisa trocar a cor dela aqui, tá? Aqui ela vai sendo alterada automaticamente. Caso vocês ainda não tenham trabalhado com tabela, eu acredito que isso não seja possível, né? A gente já está no 3º bimestre. Se vocês quiserem inserir linha, vocês podem clicar com o botão direito. Vocês têm aqui as opções de excluir, de inserir, tá? Vocês podem inserir linha abaixo, inserir linha acima, inserir coluna. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Há uma opção bem mais simples, tá vendo onde eu deixei o cursor do mouse? No último aqui, e eu uso a tecla Tab. Tecla Tab também deixa a gente inserir linha. Tem gente que usa o Tab só para passar de célula para célula, né? Mas também ela pode ser utilizada para inserir linha. O layout aqui da nossa tabela, ó, tem design, que vocês podem definir o que vocês quiserem, de questão de estilo. E no layout vocês podem usar as opções de alinhamento do texto. Tipo, eu vou escrever meu nome aqui, ó, Andréia. Eu quero que esse texto aqui, ele fique, vou colocar assim, ó, 90 graus, empilhado, tá vendo? Então, vocês que podem definir. Aqui, ó, deixa eu só aumentar, você vai ver, ó, certo? Então, a direção do texto é isso. Para aumentar, eu nem te expliquei, né? Para aumentar o tamanho das células, você chega com o mouse, que é aumentar o tamanho do espaçamento entre as linhas. Entre uma linha e outra, você consegue aumentar e diminuir, ou entre uma coluna e outra, você consegue aumentar e diminuir. Se vocês quiserem trabalhar com tamanhos fixos, tem aqui a altura, tá? Mas isso não é necessidade. Então, a tabela ela é bem simples de ser trabalhada. Caso vocês queiram excluir várias linhas ou várias colunas, a forma de selecionar mais simples é essa que eu estou fazendo aqui, ó. Se você perceber, o mouse seu vai ficar com uma seta preta, ou para baixo, ou virado para direita, ou virado para esquerda, né? Isso aí é só selecionar, tá? Eu acho bem mais prático. Ah, dá para selecionar de outra forma? Dá. Você clica dentro da célula e clica, segura e arrasta e também vai dar super certo. Aí você define o que você quer excluir. Linha, então excluiu, certo? Vamos inserir mais um slide. Eu usei o atalho agora, tá? Ctrl M. Eu vou colocar um gráfico. Bem simples, gráfico. Então, a opção de gráfico aqui. Vou colocar um gráfico de pizza, esse aqui, e pronto. O gráfico em si, ele vai abrir a janelinha do Excel para a gente editar as informações dele. Tá aqui. Tudo que vocês quiserem, tipo vendas, vamos colocar aqui, alunos. Aí, vamos colocar o nome, vou colocar aluno 1, vai que eu falo o nome de alguém aqui, né? Aluno 1, aluno 2, vai que eu coloco uma nota baixa e vocês ficam tristes, né? Aluno 4. Aí, faz de conta que o aluno 1 tirou 100, o outro tirou 90, o outro tirou 40 e o outro tirou 50. Se você olhar, conforme eu vou digitando aqui, ele já vai arrumando nosso gráfico. Ah, mas são 30 alunos, então você só continua digitando aqui, ó, aluno 5, vamos colocar que ele tirou a nota 60, tá ali. O aluno 6, deixa eu colocar com a letra maiúscula, tirou a nota 0, tá, nem aparece ele ali. O aluno 7, tirou a nota 1, tá certo? Se você olhar, ele apareceu aqui. Feita essa edição, é só fechar aqui e pronto.
O gráfico em si, para você, aqui no meu ele já exibe a legenda, já exibe o título. Caso não, o seu não esteja exibindo isso, aqui ó, em design do gráfico, tem o layout rápido. E nesse layout rápido aqui ó, ele vai mostrando algumas informações diferentes, tá? Caso você queira exibir com legenda, sem legenda, essas coisas. Ou a outra opção mais simples, que eu gosto de utilizar mais, é nesse maisinho aqui, ó. Que você pode exibir aqui, ó. Título do gráfico. Se você quiser exibir, clico na setinha aqui, ó. Você pode definir aonde que você quer que seja exibido o título do gráfico. Ah, eu quero que ele exiba os rótulos. Então, defino os rótulos e defino aonde que eu quero que seja exibido esse valor. Tá vendo? Então, ó, vou colocar aqui para ficar na extremidade interna. Ah, eu quero que seja exibido legenda. Então, você clica na setinha e define aonde que você quer que essa legenda seja exibida. É bem sossegado de trabalhar com gráfico, tá? Aqui vocês podem definir os estilos, ou aqui em cima você pode definir os estilos. Então, esse pincelzinho aqui é para isso. Esse aqui é o filtro, tá? Se vocês quiserem utilizar. Eu vou definir um estilo aqui para o nosso gráfico. Vou definir ali em cima mesmo. Se clicou, sumiu, você clica no gráfico, ele aparece novamente. Ok? E mais um slide, Ctrl M. Esse slide aqui, vamos mudar o layout dele. Layout, vamos colocar um slide em branco. No slide, aqui em página inicial mesmo, se vocês olharem, tem essa opção aqui de desenho. E tem diversas formas. Eu vou colocar só uma, voltar para cá, vou colocar uma estrela só, tá? Colocou. Vocês têm a opção aqui de formato da forma e vocês podem definir a cor para ele, que vocês quiserem. Vocês podem definir, procurar mais cores, se quiserem. Esse conta-gotas, se vocês tiverem uma imagem aqui no slide, queira copiar a cor dele, vocês podem copiar por meio do conta-gotas, tá? Tipo, aqui se eu tô me aproximando, tá do azul. Ah, mas eu queria... Tá? A imagem tem que estar nessa arinha aqui de trabalho. Então, eu quero esse cinza. Aí ele copia a cor pra gente, ó. Essa aqui. Esse aqui, opa. Ah, eu tava falando do preenchimento do texto, tá, gente? Só agora que eu percebi. Mas aqui no preenchimento da forma segue a mesma lógica, ó. Conta-gotas, coloriu, tá? Então, só mudou. Se tivéssemos um texto aqui, seria... o texto. Aí, se você quiser, você pode definir para a forma, para a cor dela, vocês podem colocar uma imagem. Vou colocar aqui bem rápido, eu vou procurar aqui no computador. Ó. Quero do peixinho. Então, você pode colocar. Ah, mas eu quero eu quero cor gradiente. Então, você tem as opções de gradiente. Caso não queira usar a cor azul, você clica na opção mais gradiente. Não sei se vocês são acostumados a trabalhar com isso, tem a opção sem preenchimento, preenchimento sólido, preenchimento gradiente. No preenchimento gradiente, vocês podem definir as cores, tipo, eu não quero cor branca, eu vou definir que vai ser amarelo. Ah, eu não quero que seja essa cor azul, aí vem aqui, ó, eu quero essa cor. Ah, eu não quero essa cor aqui, então eu clico nela, nessa abinha, clico aqui. E defino a cor, certo? Ah, mas eu quero que esse aqui tenha um ângulo um pouco maior, então você vai lá e mexe. Ah, mas eu queria que tivesse mais uma cor, então você clica e ele vai adicionar mais uma cor e você define. Ah, mas eu não queria linear, então você vem aqui, ó, tipo, linear, você pode colocar radial, você pode colocar retangular, você pode colocar caminho. Bem legal, né? Então... é isso, tá? Tem algumas cores já pré-definidas, mas eu vou deixar a minha, que eu acho mais bonita. E ainda vocês podem mexer na posição, na transparência e no brilho. Terminado, é só isso, tá? Então, vou fechar aqui.
Então, vamos lá para exibição. Para vocês exibirem uma apresentação de slides, vocês têm o tradicional F5, que todos aqui já conhecem, né? Que é para exibir uma apresentação. Vocês podem utilizar as setinhas para ir passando de slide para slide, barra de espaço. Vocês podem usar o mouse para ir passando os slides. Para vocês saírem de uma apresentação de slides, quando chegar nessa tela preta, você pode clicar e ele sai. Ou vocês podem apertar a tecla ESC, que ela também vai sair, tá? Da apresentação. A outra forma de exibição de uma apresentação é por meio dessa opção aqui, ó, apresentação de slides. Qual é a diferença do F5? Essa aqui, ó, se eu clicar, ele vai exibir a apresentação a partir daquele slide que você definiu. Então, se você tivesse no seu primeiro slide, quisesse exibir o primeiro slide, então você teria que clicar nele e vir aqui, aí ele iria exibir a partir do primeiro slide. A outra opção que nós temos de apresentação de slides é aqui, ó, em apresentação de slides. Vocês têm a opção do começo, do slide atual, tá? E tem as opções de apresentar online. Então, se você colocar do começo, ele vai colocar do começo. Se você falar que é do slide atual, então, ele vai exibir do slide atual. Então, são essas formas de exibição de slides. Para essa aula de hoje ainda, eu vou mostrar para vocês como é que a gente configura as opções de estilo, que é de design que a gente fala. Então, aqui temos página inicial, inserir e design. No design, a gente tem alguns temas já pré-definidos, que quando você escolhe, ele já aplica a todos os slides, certo? Então, é bem simples, ó. Então, o gráfico, a tabela, como eu falei para vocês aquela hora, ele muda automaticamente também. Porque o tema aqui, ele já define qual que tem que ser a cor da tabela, qual que tem que ser a cor de tudo que vocês forem inserindo. Caso vocês não gostem da cor, tem as opções de variantes dele, ó. Tá? Que ele pode ir alterando. Caso você não goste, aí você escolhe outro. E aí, ó, nessas variantes, também a gente pode ir escolhendo outras cores. É bem simples de ser trabalhado, é bem sossegado e vocês podem criar uma bela apresentação. Tá bom? Aí, vamos só visualizar, né? Deixa eu só clicar aqui para vocês verem. Ó. Ficou bem melhor. Também a gente pode inserir transições de slides. O que é essa transição? É uma passagem desse slide para esse slide. Como é que a gente faz isso? Transições, você pode ir escolhendo, ó. Ah, eu quero fazer um diferente para cada um. Então, você pode ir escolhendo, ó. Aí, clica no slide aqui e define. Tem um monte aqui, tá, gente? Aí, deixa eu só explicar. Cada transição dessa, ela tem opções de efeito. Então, você pode definir que cada efeito desse aqui de transição, ele pode vir de um determinado lugar. Ó. Tá? Então, aí fica aqui, a critério do que vocês quiserem fazer. Ó. A bolinha, não, eu quero mais. Certo? Então, para a aula de hoje é isso. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó. É isso, tá, meninas? Tem outras coisas, mas eu vou deixar para a próxima aula. Para dar um descanso aí para vocês, que eu acho que eu já falei demais. E vai ter uma atividadezinha para vocês realizarem, mas é sossegado, só para treinar mesmo. Até a próxima aula.